Consciência de macaco. Tej Bahadur, um jovem empresário indiano, esforçava-se bastante e gastava boa parte de seu dinheiro arduamente conseguido para ir a Londres e concluir suas transações comerciais. Ansiava por aperfeiçoar a arte da economia, mas por mais que cortasse despesas, nunca ficava satisfeito e ruminava esquemas fantasmagóricos para não gastar. Embora fosse rico, imaginou certa vez ir a Londres trabalhando como marinheiro, para não pagar a passagem. Pensou também em inventar hidroaviões econômicos a fim de viajar sem grandes gastos. Tej Bahadur muitas vezes se entregava a fantasias malucas e perguntava-se por que Deus não o fizera rápido como a eletricidade, que atravessava grandes extensões num piscar de olhos. Enquanto lamentava não ser veloz como o raio, um amigo, que sabia de seus estranhos planos de economia, apareceu correndo e disse-lhe excitado: Tej Bahadur, vai até a margem do rio Ganges. Encontrei ali um homem que levita e anda sobre a água. Está ansioso para ensinar o método a um discípulo sério. Tej Bahadur ouviu atentamente e, muito impressionado com essa nova ideia, pensou: dou graças a Deus por me enviar um mestre que levita. Se eu lhe pedir que me ensinasse essa arte, não gastarei tanto dinheiro em minhas viagens anuais de negócios à Europa. Encaminhou-se, então, para a margem do rio, onde o mestre estava provisoriamente acampado. O empresário lhe disse que desejava aprender a arte da levitação e o mestre, concordando, começou a ensiná-lo. Disse-lhe em tom cordial: Filho, toda noite diminui a luz em seu quarto, fecha as portas e senta-te ereto numa cadeira de espaldar reto, voltado para o oriente. De olhos fechados, canta mentalmente a palavra sagrada da vibração cósmica, Om, por 1 hora. Assim, ao final de 1 mês, estarás apto a correr sobre as águas. O empresário agradeceu e já ia sair encantado com a extrema simplicidade da lição, quando o mestre o chamou de volta e acrescentou: Filho, esqueci-me de te dizer uma coisa sobre a técnica da levitação. Enquanto estiveres mentalmente cantando Om e concentrado, cuida para não pensares no macaco. Isso é simples, disse o empresário. Sem dúvida, não pensarei em macaco nenhum. Despediu-se do santo e voltou para casa. A noite chegou rápida nas asas do tempo e encontrou Tej Bahadur, fechando as janelas, descendo as persianas e sentando-se numa cadeira de espaldar reto, em seu quarto, para praticar a técnica da levitação. Tão logo começou, o primeiro pensamento que lhe ocorreu, como um raio, foi: não devo pensar no macaco. 2 minutos se passaram e várias vezes ele se impôs a necessidade de não pensar no macaco. Decorridos 10 minutos, já havia pensado em todas as raças de símios da América do Sul, Índia, África, Sumatra e outros lugares. Estava furioso. Forçou-se a banir os pensamentos sobre macaco, que numa constante procissão lhe entravam pela janela da mente indefesa. Ao cabo de 1 hora, só pensava em macacos. Nos dias seguintes, voltou a meditar contritamente, mas para seu grande aborrecimento, viu-se tentando, em desespero, não pensar em milhões de macacos que saltavam dentro de sua mente. Depois de se concentrar durante 1 mês nos bichos proibidos,
O empresário, fora de si, de desespero e fúria incontida, correu para o mestre e gritou: Mestre, devolvo-te o que me disseste sobre levitação. Não quero mais aprender a andar sobre a água. Ensinaste-me a meditar sobre macacos, não a levitar. O que fizeste foi desenvolver e agigantar em mim a consciência de macaco. O santo riu gostosamente e aconselhou num tom suave, que lembrava o orvalho. Filho, procurei demonstrar que teu estado mental de consciência está destreinado e insubmisso. Se não forçares a mente a te obedecer, não alcançarás nenhum sucesso. Para não falar na arte difícil da levitação. Primeiro, tenta obter o controle mental e depois use esse poder para conseguir coisas pequenas. Depois, arrisca-te a empreendimentos cada vez maiores, até a força interior ser capaz de levitar-te ou realizar milagres espirituais ainda maiores.